Aleluia. Há uma graça de Deus nesse lugar essa noite. Quem está aqui, diga amém. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. A Bíblia diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai, diga bem forte, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diga assim: meu Pai sabe o que eu preciso. Fala de olho fechado, diga assim: meu Pai sabe o que eu preciso. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Que ela venha como uma espada de dois gumes, separando juntas e medulas essa noite. Que ela venha como lâmpada para os nossos pés essa noite, iluminando a nossa caminhada. Nós declaramos, Senhor, ó Pai, que essa palavra venha trazer transformação sobre o nosso espírito, transformação sobre a nossa alma, transformação sobre o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço em 4 pessoas antes de sentar, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais, amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida, e eu creio que ela vai trazer destino para mim e para você essa noite. E o tema da mensagem de hoje é Pai. Diga comigo, Pai. Diga mais uma vez, Pai. Eu quero trazer essa palavra, 3 princípios do Senhor, que é um Deus que é Pai para mim e para você, para que você nunca mais esqueça. E o primeiro tem a ver com o P de Pai. Diga P de provisão. Diga A de amor e I de identidade. Mais uma vez, diga P, provisão, A, amor, I de identidade. Que para mim, essa palavra resume, essas 3 palavras resumem exatamente qual é o sentido da palavra Pai. Pai é aquele que dá provisão, Pai é aquele que dá amor, e Pai é aquele que dá identidade. E de verdade, irmão, eu não sei como foi o seu domingo. Eu não sei se você comeu frango ou se você comeu picanha, amém? Eu não sei se você comeu lasanha como eu, aleluia. Mas eu sei que você comeu alguma coisa, amém ou não amém? Mas talvez para alguns aqui esse dia não é tão celebrado. Talvez o seu domingo não foi como você esperava. Mas eu quero já que você entenda que você vai precisar sair desse culto com uma certeza de que Deus é o seu Pai. Meu pai fala assim: eu tenho um Pai que é Deus, eu tenho um Deus que é Pai. Porque um dos caráteres de Deus é ser Pai. E é uma coisa muito interessante quando a gente olha para a vida de Jesus, quando Ele vem para a terra, e quando Ele começa a manifestar as obras do Senhor, Ele vem como um objetivo: revelar o caráter de Deus como Pai. Se você olhar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que a todo momento Jesus ele está dizendo isso, Ele está levando a atenção das pessoas para uma identidade de Deus, que é o Deus que é Pai. Até Jesus chegar na terra, a consciência da humanidade era de um Deus distante, de um Deus que descia em montes, de um Deus que falava através de tempestades, de um Deus que falava através de trovões. Mas quando Jesus vem para a terra, Ele nasce, a Bíblia diz que Ele nasceu num berço emprestado, numa manjedoura. Ele se torna um menino ali, Ele começa a crescer, e de fato começa o seu chamado, o seu ministério. O objetivo de Jesus é revelar para a humanidade uma faceta de Deus, que é um Deus que é Pai. Eu posso falar para você, irmão, que eu tenho essa unção na minha vida muito clara, muito tempo eu já entendi isso. Que Deus tinha me feito não para ser um pai natural de pessoas, mas para também expressar uma paternidade espiritual pelas pessoas. Paulo vai nos ensinar que pastores são pais na fé. Amém ou não amém? Você está comigo? Diga amém. Para não perder o costume, toca o nome de alguém e fala assim: você sabia que o pastor está esperando até agora
A cesta de café da manhã que você ficou de dar para ele. Mas é verdade, o pastor, ele tem essa responsabilidade de ser pai na fé das pessoas. E eu carrego essa unção sobre a minha vida porque Deus me deu o privilégio de nascer num lar estruturado. Então eu sou filho de pastor. Cresci, as minhas memórias mais antigas são dos meus, eu olhar para os meus pais pregando no altar. Então eu cresci num ambiente em que o evangelho era assunto da mesa. Eu cresci com esse privilégio. E eu entendi que Deus estava me preparando para que eu pudesse expressar e derramar sobre a vida das pessoas essa unção de paternidade. E eu sei, irmão, que a maioria dos problemas hoje da sociedade estão ligados a esse tema. A maioria dos problemas das pessoas, os desvios de caráter, pessoas que escolhem profissões, não porque querem, mas porque querem ser aceitos pelos pais. Pessoas que ainda não se sentem amados, sofrem por uma espécie de rejeição, então não se sentem aceitas em lugar nenhum, porque um dia foram rejeitados pelos pais. Então entenda, Deus te trouxe nesse culto porque Ele quer curar algo dentro do seu coração, para que você entenda que o Deus que é o seu Pai tem para você provisão, tem para você amor e tem para você identidade. Está comigo? Diga amém. Então eu não sei como foi o seu pai terreno. Tem pessoas aqui que não conhecem o pai, não fazem ideia quem é o pai. Tem outros aqui que até conhecem, mas não cresceu com ele. Tem outros aqui que já perderam o paizinho, já está no céu. Independente da sua situação hoje, lembre de uma coisa: acima de todo pai terreno, Deus é o seu pai. Você não está sozinho. Ou talvez o seu pai terreno te abandonou, mas Deus não te abandona. Talvez o seu pai terreno te rejeitou, mas Deus não te rejeita. Sabe que a Bíblia diz que pode a mãe, que ainda está amamentando, se esquecer do seu filho. Deus jamais se esquecerá de você. Entender Deus como um pai, irmão, é um privilégio que eu e você temos. Entender Deus como um pai é uma clareza que dá para nós é como se destravasse o nosso destino. Porque quando você entende que Deus é o seu pai, o seu destino, ele é claro. Mas quando você não entende que Deus é o seu pai, você se perde na sua identidade. Por isso é um assunto tão sério e tão pertinente para os dias de hoje. Porque o que a gente tem visto, não só aqui, mas em vários lugares, é que os pais até existem, mas não são presentes. Os pais até existem, mas não sabem educar. Em nome de Jesus, você que é pai, escuta o que eu vou dizer para você. Você tem uma responsabilidade de mostrar para o seu filho o caráter de Deus. Lembra disso. A maneira como o seu filho olha para você vai ser a maneira com que ele vai olhar para Deus. Isso é muito sério, porque nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade gigantesca de também sermos pai. Não só entender que Deus é pai, mas também ter a responsabilidade de ser pai também. Talvez você está aqui, você é a pai, a mãe que é pai, e tem criado seu filho sozinho, tem lutado para suprir uma necessidade natural. Não se esqueça, você não está sozinha, e Deus é o seu pai. Seus filhos precisam saber que além da sua paternidade, que não vai suprir pai e mãe, mas se encontrarem em Deus todo o suprimento, eles terão provisão, amor e identidade. Está comigo em nome de Jesus? Será que você pode dizer obrigado, Jesus, por me revelar o Pai? E o primeiro ponto é sobre a provisão, porque Mateus 6 é um capítulo da Bíblia que Jesus está ensinando as pessoas como viver.
No capítulo 5 ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E Mateus começa a escrever tudo que Jesus está falando. Eles estão em um monte, cercados de pessoas, Jesus começa a ensinar. E no capítulo 6 ele começa a subir o nível. Então ele começa a ensinar sobre oração. Então no capítulo 6 de Mateus ele vai ensinar como a gente tem que orar. E a oração é tão incrível porque ele fala assim, olha, Mateus 6. Dá pra gente projetar, por favor? A Bíblia fala assim, que quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a seu... O que está escrito ali? Pai. Então seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Como é sério isso? Porque Deus ele está nos ensinando que a intimidade na oração precisa ser eu enxergando Deus como meu pai. É por isso que hoje Deus ele vai destruir todas as fortalezas da sua vida que foram causadas por uma ausência de paternidade humana. Por isso que hoje todos os seus traumas e frustrações com o seu pai terreno cairão por terra, porque você vai sair daqui entendendo que Deus é o seu pai. Quem está aqui, diga amém em nome de Jesus. E ele continua dizendo, e a Bíblia fala que ele começa a falar sobre os passarinhos. Ele fala assim, olha para os passarinhos, eles não plantam, nem colhem, mas se alimentam. Olha para os lírios do vale, eles, nem Salomão com toda a sua glória se vestia como eles, porque Deus veste os lírios. E aí ele começa a dizer, agora imagina vocês que são filhos do Senhor, será que Ele também não vai cuidar de vocês? E ele começa a dizer, e ele chega nesse ponto, que é o versículo 31, ele fala assim, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai viver, não se preocupe com nada disso, porque o seu pai sabe do que você precisa. Eu gosto de falar isso, mas eu nunca vi os meus filhos acordarem no meio da noite, madrugada, perderem o sono, para ir lá na geladeira, para ver se tem comida para eles no outro dia. Eu nunca vi isso. A Malu antes de dormir olhar para mim e falar assim, papai, vai ter comida amanhã em casa? Só para eu dormir bem. Porque ela sabe, Judá e a Maria Luísa sabem. Chegou na hora de comer, de repente um prato está no colo deles. Ainda mais quando a Ivone está em casa, que é a sogra. Doce, chocolate. Amém? Cadê as vó aqui da igreja? Você que é avó, que estraga a nossa criação, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Sabe o que eu acho engraçado da avó? É quando ela era mãe, a gente não podia comer. Ela vira avó, agora pode. Ou seja, sempre podia. Não é verdade? Mas o Judá, ele acorda, e assim, ele já acorda como um príncipe lá em casa. Ele não se preocupa se tem comida ou não. Ele não se preocupa com que roupa que ele vai precisar comprar. A Malu começou a escolher roupa agora. Mas ela escolhe porque ela gosta de escolher, mas ela não se preocupa se tem ou não tem, como que vai ser, qual que é como que paga a Renner. Ela não tem essas preocupações, irmão, porque ela tem pai. E é isso que Deus fala para você. Para de se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus é o seu pai. Pastor, o que você está dizendo? Que eu não tenho que trabalhar? Não, você tem que trabalhar. Você não precisa ficar preocupado. Irmão, de verdade, imita a fé do seu pastor. Você acha que é fácil? Há 3 meses atrás, a gente precisava levantar 100 mil reais. Agora só falta 20. Aliás, já temos. Sabe por quê? Não é porque eu sou ungido não, irmão. É porque eu entendi que Deus é meu pai. Eu não me preocupo. Eu trabalho, nós lutamos, nós damos os passos de fé, nós nos levantamos pela manhã, nós trabalhamos. Você vai à luta, mas não com a certeza de que o seu chefe vai te dar o salário, que as suas metas vão te dar a recompensa. Não, não, não. Eu acordo pela manhã com a certeza de que Deus é o meu pai. E se o Deus é o meu pai, eu tenho provisão. Ah, querido, em nome de Jesus, entenda isso essa noite. Podem todos os bancos fecharem, pode se instaurar a maior crise no Brasil ou no mundo ou fora dele, fora do Brasil,
Deus continua sendo o seu Pai. Você sabe em que momento Deus revela uma face de Deus provedor? Em um sacrifício de pai e filho. Abraão sobe com seu filho Isaque para o sacrifício. E a Bíblia diz que na hora do sacrifício, em que Abraão vai matar o seu filho, existia já um cordeiro preparado. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: aonde estiver uma relação de pai e filho, sempre haverá um cordeiro preparado. Se você levar os seus olhos para Jesus hoje, não esquecer que Ele é o seu Pai, nada te faltará. Você está com fé essa noite em nome de Jesus? Porque é o próximo versículo, é o 33. No 31 e 32 ele fala: não se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Não se preocupa porque o seu Pai sabe que você precisa. Mas no 33 ele diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Levante a sua mão direita e diga assim: eu tenho um Deus que é Pai, um Deus provedor. Diga mais forte, diga: o meu Deus, o meu Pai é provedor. E talvez para você isso não, a conta não bate, porque você não teve pai. Ou talvez você precisou de pensão para viver e seu pai nunca pagou a pensão. Então como que o seu pai terreno não proveu? Aí você vem para a igreja e você escuta o pastor dizer que Deus vai prover, você não vai entender, porque somente existe uma cicatriz e um trauma de que se você não for à luta, de que você não buscar com o seu braço, você não vai viver. É por isso que hoje eu declaro sobre você que todas as fortalezas que te impediam de desfrutar de um Deus Pai caiam por terra agora em nome de Jesus. Você vai perceber que viver com a certeza de que Deus é um Deus provedor, irmão, não porque Ele tem um banco no céu e te dá dinheiro, mas porque Ele tem celeiro no céu, despensa no céu, e Ele te alimenta como um pai alimenta o filho. É diferente. O pai sabe o que você precisa. O pai sabe o que você precisa. Deus é o Deus provedor. O problema é que às vezes você não quer enxergar, porque tem gente aqui que só gosta de comer doce antes do almoço. Mas pai que é pai sabe que não pode. Se você der doce para o seu filho antes do almoço, o que acontece? Alguma coisa acontece. Porque o pai sabe o que o filho precisa. Eu sei que meus filhos precisam para comer. E mãe e o pai, na educação dos filhos, eles expressam o caráter de Deus. Então não só o pai, mas a mãe também, nós temos uma responsabilidade de alimentar os nossos filhos. Por exemplo, hoje eu comi lasanha, amém? Eita glória. E a lasanha é mais gostosa agora à noite, não é verdade? Quem está comigo, diga amém. Eu vou chegar e vou tchap. Não fica com inveja, só tem um pedacinho, então fica tranquilo. Mas a Malu não gosta de lasanha, por aquilo que pareça. Mas hoje no almoço, o meu prato estava com um pedação de lasanha, e o da Malu estava só com a carne moída. Por quê? Porque a mãe sabe o que o filho precisa. Deus sabe o que você precisa, irmão. Não se preocupa. Deus sabe exatamente o que você precisa comer, o que você precisa vestir. É você que não sabe que Deus é seu pai ainda. Mas eu já profetizo que essa noite você vai sair com a certeza de que Deus é o seu pai. Toca o nome de uma pessoa do seu lado e fala assim: você é muito mimado por Deus, viu? Melhor você entrar numa dieta. Vamos ler agora outro versículo. Vamos ler 1 João capítulo 3. Que a gente vai ver uma outra característica desse Deus que é Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos.
o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Olha que lindo isso, versículo 1 ainda, vai. Vejam como grande é o amor do Pai. Diga assim: o amor do Pai é grande. E que amor de Pai é esse? O amor de Pai é o amor de Pai que corrige. Entenda que Deus, Ele vai corrigir você, porque Deus corrige a quem ama. Não tem coisa na sua vida, irmão, que é correção de Deus, é correção do seu Pai, e você precisa receber em amor. Esse amor de Deus por nós, Ele é um amor que Ele é incondicional. É um amor que ultrapassa as nossas ações. Não é o que você faz que faz Deus amar você. Deus te ama. Não é o que você faz que faz Deus amar mais você. Ele simplesmente te ama. O amor dele é incondicional. Esse amor de Deus, esse amor de Pai, é um amor que só experimenta o que o Iago disse: quando você se torna um pai. É um amor que não se explica, irmão. Quem não é pai ainda nunca vai entender. Você pode até tentar saber, mas você nunca vai sentir de fato o que é o amor de um pai por um filho. E é o mínimo, porque imagina o tamanho do amor de Deus por nós. É o que a Bíblia diz: vejam como é grande o amor de Deus por você. E não é Roberto Carlos, amém ou não amém? O amor do Pai por mim e por você é um amor grande. Sabe, a Bíblia diz, Salmos vai dizer isso aqui, olha, a bondade do Senhor dura para sempre. E é como bom saber que o amor dele é grande. O amor grande significa que não tem limites. Deus te ama sem limites. Você está aí buscando o amor dos homens. Você está até agora querendo ser amado pelas pessoas que não estão nem aí para você. Essa noite, volta os seus olhos para o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. O Deus que te ama do jeito que você é, mas não te deixa do jeito que você está. Um Deus que ama e te escolheu. Um Deus que é amor. Deus é amor. E se Ele é provisão, Ele também é amor. O problema é que o amor virou... Essa palavra amor já meio que virou desuso hoje em dia. Ninguém mais acredita em ninguém. Eu te amo, então. Tem gente que fala até para cachorro hoje. Falou: pai de pet, te amo, meu doguinho. É um amor diferente. Mas o amor verdadeiro de Deus por nós é o amor que fez aqueles que eram escravos se tornarem filhos. Esse amor de Deus por mim e por você é o amor que lança fora todo medo. Entender o amor de Deus, irmão, não é apenas entender um conceito de uma religião. Entender o amor de Deus é ser curado, é ser liberto. Entender o amor de Deus é entender a obra redentora de Cristo na terra. João capítulo 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho todo é estabelecido no amor de Deus. O Evangelho de um Deus que ama. O Evangelho de um Deus que se importa com você, como um pai se importa com o filho. Meu, em nome de Jesus, você que está aqui na igreja ainda acha que Deus te esqueceu, que Deus não se importa com você, que as suas orações não estão sendo atendidas, eu declaro em nome de Jesus que essas mentiras do diabo caiam por terra em nome de Jesus. Deus ama você, Ele se importa com você, Ele sabe sim exatamente as suas dores. Salmos vai dizer, Salmo 139 diz que antes da gente nascer, Deus já tinha escrito a nossa história. Esse é um Deus que ama. Eu sei que talvez você foi ferido por muitas pessoas e você não consegue ainda se sentir amado por Deus. Talvez você não se sente merecedor do amor de Deus. E é por isso que Ele nos ama de uma maneira que é através da sua graça. A graça de Deus que torna pessoas improváveis em reis,
a graça de Deus, que escolhe pessoas que ninguém escolheria, mas faz delas feitores de história. A graça de Deus, que olha para você hoje e fala para você: não desiste não, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: obrigado, Jesus, pelo seu amor por mim. Diga assim: obrigado, Deus, pelo seu amor por mim. Entender que Deus é um Deus que te ama, irmão, é o que te faz ter unção, ser ungido, romper limites. Essa consciência de que Deus te ama é o que te faz amar Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não tem como eu vir para a igreja e não me sentir amado por Deus. Pastor, mas é que eu peco tanto. Eu sei, irmão. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Mas a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem debaixo da terra ou acima dos céus, nada pode separar você do amor de Deus. Alguém comigo essa noite em nome de Jesus? Alguém comigo para celebrar o Senhor nessa noite pelo amor dEle, nesse lugar? Vamos lá, você que é grato ao amor de Cristo, vamos celebrar Jesus aqui essa noite. A esse amor imensurável, esse amor que não muda, imutável, esse amor sem igual. O amor de um Deus que é Pai, de um Deus que dá a provisão, de um Deus que me ama e de um Deus que me dá identidade. Toca o nome de duas pessoas perto de você e fala assim: você sabia que você ainda está perdido porque você não encontrou Deus como um Pai? Isso para mim é uma das coisas mais sérias desse assunto paternidade. Olha o que a Bíblia diz. Vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Você não recebeu um espírito de covardia, irmão. Você recebeu uma identidade. Quer saber qual é a sua identidade? Vou te falar agora: filho amado do Senhor. Vou dizer mais uma vez: a sua identidade é filho amado de Deus. Ele nos adotou, Ele nos tirou da orfandade e nos amou, nos separou para sermos filhos de Deus. Irmão, essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Diga assim: eu sou filho de Deus. Mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus. Você não é o que você faz, você não é a sua profissão, você não é o seu trauma, você não é os seus acertos. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. E é por isso que o inimigo não pode tocar em você. É por isso que o diabo não pode tocar em você. Porque ai daquele que tocar na vida do Judá e da Malu, eles vão ter um problema comigo, porque o pai cuida do filho. E se você é filho de Deus, o todo onipotente, onisciente, onipresente, o todo poderoso, se você é filho de Deus, você não é apenas uma pessoa comum, você é filho do dono do ouro e da prata. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Ei, escute isso: o Deus é o seu Pai, você é filho de Deus. Você não é qualquer um nessa cidade. Agora eu começo a pregar já para acabar. Você não é qualquer um na cidade, nesse trabalho, nesse lugar aonde você caminha. Você precisa lembrar: eu sou filho de Deus. Eu não sou qualquer um. Satanás, você não pode tocar na minha vida. Eu fui comprado, eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. Eu era escravo, eu estava morto, mas o meu Pai me adotou e agora eu sou filho de Deus. Aleluia, eu sou filho de Deus.
mesmo caindo, mesmo pecando, nada pode me separar do amor de Deus. Quando você peca, você ainda continua sendo filho de Deus. Basta você se arrepender, porque o diabo não pode condenar você mais, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele venceu a morte, Ele venceu na cruz, e Ele comprou todos como herança para o céu. Você está sentado à direita do céu, à direita do Pai, com Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Você não é da terra, você não é campograndense, sul-mato-grossense, brasileiro, você é cidadão do céu, filho de Deus, filho de Deus. Aleluia, aleluia. Onde estão os filhos de Deus essa noite? Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade, essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. E sabe qual é a maior mentira do inimigo? Foi achar que Jesus não teve pai. Olha para mim. Por muito tempo a gente lê a Bíblia e acha que Jesus só teve mãe. Inconscientemente, o inimigo plantou uma semente no nosso entendimento de que Jesus não teve pai. E aí, por conta dessa falsa teologia, a gente colocou a Maria, e respeito todos aqui as religiões, amém? Respeito, mas não concordo, preciso falar a verdade. Colocamos a Maria como mãe de Deus. Ela nunca é mãe de Deus, nunca foi. Deus não tem mãe. Uma mulher que foi usada por Deus, uma virgem que gerou Jesus, nós honramos a vida dela, mas ela não é mãe de Deus, muito menos intercessora por nós, irmão. A Bíblia diz que é Jesus que intercede por nós na cruz, lá no céu. E aí a gente olha para essa história e acha que Jesus não teve pai. E você começa a ler a palavra, você percebe o quê? Que Deus escolheu um homem para ser pai de Jesus, José. E um mistério revelado, porque o inimigo sabe, se você não souber quem é o seu pai, você não tem identidade. E é por isso que muitas pessoas têm problemas até na sua sexualidade, não sabem se são mulheres ou homens, porque foram abandonados pelo pai, foram rejeitados pela paternidade. E isso traz uma confusão na identidade. Isso é tão sério. E é isso que nós pregamos nessa igreja, para que você entenda. Se você não conseguir enxergar Deus como seu pai, você não vai saber quem você é, porque a ausência de paternidade resolvida gera uma falsa identidade. Quem está comigo em nome de Jesus, amém? Mas Jesus teve um pai. José foi o pai de Jesus. José adotou Jesus como filho. E pela cultura da época, quem tinha que discipular Jesus não foi Maria, foi José. Porque o pai que adotava uma criança, ele assumia a total responsabilidade de cuidar, educar, discipular e ainda passar a sua profissão para ele. E é por isso que José era carpinteiro, Jesus se tornou carpinteiro. Porque Jesus teve pai. Qual é o problema, pastor? Da gente pensar que Jesus não teve pai? Porque isso gera no nosso coração um sentimento de que Deus te abandonou também. E Deus não te abandonou. Deus continua sentado no seu trono. Talvez você virou as costas para Ele e achou que Ele te abandonou, mas não. Deus continua sentado no seu alto sublime trono, sendo seu pai. E aí, é interessante porque José, para mim, é um dos caras mais incríveis da Bíblia. Pensa comigo, irmão. Se Deus olha para a terra, e quando Ele quer guardar as suas palavras, as suas leis, Ele escolhe Moisés. Deus olha para a terra, e quando Ele quer guardar a sua palavra, Ele escolhe os profetas. Deus olha para a terra, e quando Ele escolhe alguém para guardar o evangelho, Ele escolhe Paulo e os apóstolos.
Mas quando ele olha para a terra e escolhe um homem para que Jesus chame de pai também, ele escolhe José. Que privilégio! Se você ler a Bíblia, você vai perceber que um dia o anjo aparece para Maria e fala para ela: você gerará um filho. Mas as próximas conversas, as próximas direções, todas elas é do anjo com José. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque presta atenção, o inimigo quer tirar a paternidade da casa. O que acontece? É a mulher que ora, o homem não ora. É a mulher que educa, não é o homem. Como se o homem tivesse cada vez mais de sair da sua responsabilidade. Ei, homens que estão aqui, não largue o seu sacerdócio, toma o seu sacerdócio de volta, a sua responsabilidade, porque você é o pai. A mãe pode dar sustento, a mãe vai dar carinho, mas quem dá identidade é o pai. E em nome de Jesus, essa noite eu vim aqui para te dizer: não sei quais foram os seus traumas com o seu pai terreno, todos eles serão curados pelo seu pai celestial, todos eles serão restaurados por um Deus que é o seu pai, porque você não está mais sozinho, você não foi rejeitado por ele, ele continua te amando, ele continua cuidando de você, ele continua te provendo, ele continua te dando identidade, porque Deus é o seu pai. Levante bem alto a sua mão e diga assim: eu tenho identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que o inimigo tem raiva de quando eu prego essa mensagem. Porque ele sabe, irmão, quando você entender que Deus é um Deus de paternidade, tudo aquilo que você estava buscando em outros lugares não serão nada comparado a tudo que você vai viver pela voz do seu pai. Eu tive o privilégio de, quando nossos filhos nasceram, os dois foram parto humanizado. Do Judá, quando ia nascer, eu estava lá, irmão, aqui, preparado. Foi nascer aquela força toda, aquele parto normal, aquela coisa terrível, irmão, terrível, traumatizante. Eu estava ali naquela doideira. A médica falou assim: você quer pegar ele primeiro? Eu falei: quê? Nem sabia que dava. Ela falou assim: pega ele, você pode ser a primeira pessoa no mundo a pegar o seu filho. Eu falei: que eu quero. E aí quando já foi nascer, eu estava ali igual um goleiro, cara. E veio, cadê esse? A primeira pessoa no mundo a pegar o Judá foi eu. Eu peguei o Judá, coloquei dentro de mim, e eu disse assim: vai ser um homem de Deus, vai ser uma bênção, meu sucessor, porção dobrada, vai mais longe que eu, vai ser um homem íntegro, honesto, um homem de família. Eu profetizei tudo que eu podia para o meu filho, porque ele estava no meu colo. E aí já não importava mais nenhuma voz, nem a voz do médico, nem a voz de ninguém, nem o grito da Raíssa. Importava a minha voz sobre a vida dele. Porque eu creio que quando você recebe a palavra do seu pai, ele te dá identidade. Talvez você está perdido ainda porque você não ouviu a voz do Deus Pai. Então você não sabe o que fazer, que faculdade faz, que trabalho você tem. Você não sabe qual igreja você fica, qual ministério você é. Mas essa noite eu profetizo uma unção de Deus sobre você, trazendo clareza sobre o seu espírito, para você entender que quem te dá identidade é Deus, que é o seu Pai. E é por isso que quando Jesus, depois de ser batizado, ele sai para o ministério dele, para cumprir o chamado. Mas antes de tudo, uma voz do céu começa a dizer: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Você pode ter sido abandonado pelo seu pai terreno. Deus não te abandona. Não tem coisa pior para um homem ele não ter amor pelo próprio pai. Não tem coisa pior para a gente do que olhar no nosso pai terreno e não sentir orgulho, sentir tristeza, não sentir cuidado. Não tem coisa pior pra gente, irmão.
É você desejar que o seu pai terreno te proteja e não proteger. É você desejar que o seu pai terreno te provê e não prover. Por isso que essa noite eu vim aqui para te falar que todas as suas dores serão transformadas hoje por uma nova unção do Senhor, de um Deus que te ama, te abraça, te acolhe, te protege, provisão, proteção, de um Deus que é o seu Pai. Está comigo essa noite em nome de Jesus? Feche teus olhos no seu lugar. Mas fecha de verdade.